Bom dia a todos. Hoje nós iremos começar de novo, iniciar a nossa campanha com o rei Salomão, tá? Nós iremos ler 1 Reis 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão, ele amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e eteias, e das nações do que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A essas se uniu Salomão com amor. Salomão amou todas elas. Ele tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Fizeram ele pecar contra Deus. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astorode, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não preservou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto, a Quemos, um altar, a Quemos, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com outras mulheres estranhas, da qual ele casou, e queimava incenso e sacrificava a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou com Salomão, enquanto desviara o coração do Senhor Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe apareceu. Deus não se alegrou com isso, que isso aí é o que derrubou praticamente Salomão, Não foi nem a má gestão, nem nada. Porque Salomão, quando ele assumiu o trono, ainda jovem, quando assumiu aquela grande responsabilidade e temeu pela grandeza do desafio, ele conhecia bem as dificuldades de reinar sobre a nação de Israel, porque ele era filho de um rei também, do rei Davi. E conhecia melhor ainda suas limitações. Assim ele buscava em Deus ajuda e colaboração para exercer seu mandato de maneira que a nação continuasse na sua grande caminhada, e prosperidade. Seu desejo era ser uma bênção e trazer benefícios para o seu povo, evitando assim uma gestão desastrosa para a sua nação. Essa preocupação o leva até Deus, e Deus em sonho lhe pergunta qual o seu desejo. Ele sonhou com Deus perguntando qual o seu desejo. Então Salomão respondeu a Deus que o seu desejo era ser sábio, para julgar retamente as demandas do reino e fazer justiça aos povos. Ele precisava de ferramentas de gestão para que pudesse exercer seu reinado na direção correta e sabiamente. Deus lhe concedeu o que ele pediu, e a nação experimentou um momento de grande fartura, abundância, e justiça social. E é notável que um rei se preocupe tanto com seu povo como Salomão se preocupou com a sua nação. É raro, inclusive, que lideranças e autoridades se preocupem em promover a justiça, a paz, a unidade, o crescimento econômico, a saúde espiritual da sua nação. Se quase não vê isso hoje em dia, Porque quem está no poder, eles não estão muito ligados nisso, eles estão pensando mais neles.
no poder em si só. Geralmente, o discurso aponta para esse fim, mas na prática, no dia a dia, o que impera são as motivações pessoal, os interesses egoístas. Quando fala em religião, em política, muita gente acha que a política não tem nada a ver com a religião. Tem sim, tem muito, porque você faz parte de um todo, né? Salomão nos dá um grande exemplo de como ser um gestor exemplar, ao se preocupar em primeira instância com as condições do seu povo, em se preocupar com os rumos que a nação tomaria sobre, seu comando. Mesma coisa do nosso país, que é presidencialismo, né? Nós temos que nos preocupar sim com o que vai acontecer, né? Porque é o futuro nosso, futuro dos nossos filhos que está em jogo. Não é o momento, né? O que nós fizer hoje vai repercutir amanhã. O que motivou Salomão a buscar o socorro a Deus para lhe ajudar como gestor público? Foi a certeza da sua incapacidade de fazer tal gestão sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho, eu sempre falo isso, que ninguém é uma ilha, né? A parte da orientação divina, ele precisava da orientação divina para ele poder ser um bom rei. Deus conhece o contexto, o homem apenas um vislumbre de todo o processo que o cerca. Deus é ilimitado em sua sabedoria, o homem é limitado por excelência. A motivação de promover o bem é louvável na vida dos homens públicos. É nobre almejar promover melhorias que possibilita gerações futuras uma cidade melhor, um país melhor, uma sociedade melhor. Nós temos que combater o mal, nós fazemos parte desse todo, gente. Então a gente tem que lutar por melhor na nossa vida. O grande legado dos homens que estão em iminência deve ser promover o crescimento ordenado e justo da sua nação. E para que isso se torne uma realidade, é necessário que tenhamos o auxílio imprescindível de Deus, colocar a cara no pó e orar e clamar a Deus. A Bíblia aponta categoricamente que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em Salmo 33:12 está esse versículo. Durante todo o seu reinado, em que esteve na dependência e na direção divina, Salomão foi um sucesso estrondoso. Quando você coloca Deus em tudo aquilo que você faz, você vai prosperar, você vai ser uma bênção. Porém, a partir do momento em que se distanciou de Deus, a nação sofreu os percalços e os contratempos, vindo inclusive a se dividir como nação. E a divisão causou que fragilidade, né? O que podemos aprender com esse líder? Que sem Deus a gestão de empresa, instituição, organização, município, estado, nação serão no mínimo prejudiciais para a sociedade, quer que essa sociedade tenha conhecimento ou não. E no caso, afastamos Deus de nossas vidas e da sociedade, das nossas escolas. Com certeza os resultados serão péssimos. Aprendemos com Salomão a importância de termos Deus na nossa direção, de toda a liderança em tudo aquilo que nós vamos fazer. E aqui, no livro de Sabedoria 5, antes de terminar, nós vamos ler isso aqui e depois nós vamos fazer uma oração, né? A glória dos justos, quando nós falamos de liderança, de pessoas do bem. Então o justo ficará de pé com grande confiança. Aqueles que acreditam em Deus e têm fé, viu, gente? Na presença dos que oprimiram e desprezaram o seu sofrimento. Vendo estes, serão tomados de terrível pavor e espantados de ver sua salvação inesperada. E dirão entre si arrependidos, entre gemidos com o espírito angustiado: esse é aquele de quem outrora zombávamos, a quem cobríamos de insultos, que nós não dava nada por ele, que nós achávamos que ele era um zero esquerda, mas ele buscou a Deus, né? Nós
Nós, insensatos, consideramos a sua vida uma loucura e a sua morte uma desonra. Como então agora ele é contado entre os filhos de Deus e compartilha a sorte dos santos? Portanto, nós desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou sobre nós e o sol para nós não nasceu. Ficamos enredados nos meandros da iniquidade e da perdição. Atravessamos desertos intransitáveis. Ignoramos o caminho do Senhor. Que proveito nos trouxe o nosso orgulho? Que vantagem nos trouxe a riqueza unida à nossa arrogância? Tudo isso passou como uma sombra, como notícia que corre veloz, como navio que corta as ondas agitadas, sem deixar rastro da sua passagem, nem o suco das suas guilhas pelas ondas, ou como pássaro que voa pelos ares, sem deixar sinais de seu percurso. Tudo é passageiro, gente, tudo é passageiro. A leveza do ar é açoitada pelas asas barulhentas, é rasgada com força impetuosa, enquanto ele abre caminhos com o bater das mesmas asas, sem que se encontre sinal da sua rota, ou como a flecha disparada contra o alvo. O ar fendido logo refletiu sobre si mesmo, não se sabendo mais por onde passou. Assim também nós, mal nascemos, já desaparecemos. O que fica é aquilo que nós plantamos aqui na terra. É na malícia nos deixamos consumir. De fato, a esperança do ímpio é como penugem levada pelo vento. A arrogância, o poder, querer derrubar o outro a qualquer custo, nada vale, gente. Não vale nada isso aí. É tudo como um vento, como espuma frágil que a tempestade espalha. Ela se dissipa como fumaça ao vento, apaga-se como a lembrança do hóspede de um dia. Então, aqui fala certinho, né, que da glória do justo, que aquele que é de Deus vai prevalecer, vai se tornar próspero. Deus faz a pessoa subir, né? E aqueles que é arrogante e acha que pode tudo com a força do seu braço e com o dinheiro, pisando em cima dos outros, certamente Deus vai abater. Isso aí é bíblico, gente, isso aí é real. Então nós vamos, a oração para sabedoria, nós vamos dar no último dia, viu, gente? Vocês vão pegar um caderno no último dia e vão escrever e vão fazer isso todo dia, e eu vou ensinar como vocês vão fazer isso para adquirir sabedoria do Salomão. Eu também vou fazer, tá? Então nós vamos orar e vamos colocar nossos pedidos, meditar sobre tudo isso que nós estamos aprendendo, tá? E espero que vocês aprendam, viu? Senhor Deus, agradecemos por essa maravilhosa palavra sobre o rei Salomão e a sabedoria, Senhor. E pedimos a Ti, meu Pai, que dê-nos sabedoria para que nós possamos batalhar, Senhor amado, por nossos objetivos nessa terra, Senhor. Que o Senhor vai abençoando a nossa nação, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente o nosso presidente. Que o Senhor dê sabedoria do alto para ele e enfrentar todos os dardos inflamados que vêm em direção a ele, Senhor. Que o Senhor vai abençoando o serviço de todos aqueles que estão orando comigo, da todos aqueles que estão precisando de um milagre urgente nesse dia, Senhor. Que o Senhor vai abençoando aqueles que estão com as contas atrasadas e não sabem nem como pagar, aqueles que estão à procura de emprego, que estão com a sua carteira mostrando a Ti todo dia, Senhor, eles em busca de um milagre. Que o Senhor faça esse milagre resplandecer na vida deles, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, tira toda a inveja, tira toda a arrogância, todos aqueles que querem nos derrubar de qualquer jeito, Senhor. Que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, que o caminho deles sejam liso e escorregadio, Senhor. Que o Senhor faça justiça na nossa vida. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tá? Se vocês gostaram, vocês deixem seus likes. Vocês compartilham e se inscrevam no canal, tá? E vamos
firme nessa campanha nossa de sabedoria, que através dela vocês vão alcançar aquilo que vocês nunca imaginaram. Que Salomão era igual nós. Depois eu vou ler esse pedacinho amanhã, onde ele fala que ele era um simples mortais igual nós. Mas Deus fez ele resplandecer e até hoje ele serve de exemplo para nós, tá bom? Tchau e até amanhã, se Deus quiser.